galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje é dia de falar de Copa Libertadores acontecendo nessa semana. Nós temos a segunda rodada e também temos times brasileiros em campo. Para hoje nós temos dois palpites em jogos que acontecem nessa quarta-feira. Vamos aos palpites. O primeiro palpite fica para o jogo entre Grêmio e Monagas. O Grêmio, atual campeão da Copa Libertadores, vem aí do Campeonato Gaúcho, disputou no final de semana o primeiro jogo da final do Gauchão contra o Brasil de Pelotas, venceu por 4-0, um jogo que o Grêmio conseguiu aí, não no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu impor o seu estilo de jogo, o seu futebol e está conseguindo aí bons resultados nos últimos jogos que vem disputando. Do outro lado, o Monagas não vai nada bem no Campeonato Venezuelano. Embora tenha conseguido a sua vaga para a estreia na Copa Libertadores agora em 2018, o time não vai nada bem dentro da competição nacional. Já são 11 jogos desde o início do ano e a equipe conseguiu vencer apenas um jogo lá na sua estreia. Inclusive, foi o único jogo oficial que o Monagas conseguiu vencer nesse ano de 2018. Então a situação da equipe não é nada interessante. Está a 2 colocações apenas do último colocado dentro do campeonato venezuelano e o Monagas no último jogo perdeu por 2-0 para o Cerro Porteño. O Cerro Porteño fez um jogo que tranquilamente conseguiu vencer. O Grêmio na sua estreia também não conseguiu vencer, acabou empatando com o Defensor por 1-1 e agora joga em casa, joga na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Os odds a favor do Grêmio demonstram todo o favoritismo que está ao lado do Grêmio para esse jogo, com odds a 1,13 na casa de apostas Rivalo. São odds muito baixos a favor do Grêmio, porque naturalmente o Grêmio, com toda a tradição em Copa Libertadores, vem aí do último título em 2017 e o Monagas está fazendo a sua estreia na Copa Libertadores e é considerada a zebra do Grupo A. Como nós temos odds muito baixos a favor do time do Grêmio, uma boa opção pode ser a aposta até ao intervalo, para o Grêmio vencer até o intervalo, com odds a 1,45 no Rivalo. E outra aposta que eu gosto bastante também é o mais de 2,5 gols, com odds a 1,50. Acredito que o Grêmio vai tentar fazer um saldo de gols aí, aproveitando todo esse seu favoritismo e se aproveitando também da situação do Monagas, que não deverá vencer nessa sua estreia fora de casa em Copa Libertadores. O meu palpite fica no mais de 2,5 gols, mas se você quiser aproveitar também e pegar talvez um mais de 3,5 gols, acreditando que o Grêmio possa marcar 4 ou mais gols nesse jogo, até mesmo que o Monagas marque algum gol nesse confronto, os odds estão em 2,30 para 1 na casa de apostas Rivalo. E o segundo palpite fica entre um grande jogo que acontece também nessa quarta-feira à noite, que é Cruzeiro e Vasco. Nosso primeiro confronto entre equipes brasileiras dentro da Copa Libertadores, acontecendo já nessa segunda rodada. O Cruzeiro vem de uma derrota para o Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro no final de semana. A equipe perdeu por 3-1 o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro e a Raposa vai ter que correr atrás do prejuízo no próximo final de semana. Dentro da Copa Libertadores, o Cruzeiro perdeu para o Racing por 4-2. Esse foi um dos melhores jogos, eu acho que eu poderia dizer que foi o melhor jogo da Copa Libertadores até agora, porque foi um jogo muito movimentado, as equipes buscaram o resultado até o final. E realmente foi um jogo incrível com 6 gols. Já o Vasco vem de jogos aí com muita garra e com muita vontade. O jogo contra o Fluminense pela semifinal do Carioca, o Vasco venceu de virada. E o primeiro jogo da final contra o Botafogo, o Vasco também venceu de virada. E curiosamente, nós tivemos 3 vezes aí que o Vasco, como visitante, fez o resultado de 3-2. Para esse resultado acontecer de novo contra o Cruzeiro nessa quarta-feira, o Rivalo paga 70 para 1 para esse resultado acontecer novamente. Acho bastante improvável isso acontecer agora nessa quarta-feira, porque a gente está falando de Copa Libertadores. Mas há quem queira arriscar, vai que o raio caia pela 4ª vez no mesmo lugar. Já são 3 vezes que a gente tem esse resultado de 3-2 com o Vasco jogando fora de casa. O Gigante da Colina está bem atualmente no Campeonato Carioca, se encaminhando aí para o título, mas na Copa Libertadores perdeu para a Universidade de Chile em casa
na sua estreia na primeira rodada, acabou perdendo por 1-0. Então, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco, nenhuma das equipes conseguiu pontuar nessa primeira rodada e ambas as equipes estão em busca dos seus primeiros 3 pontos. Para esse jogo nós temos odds a 1,55 na vitória do Cruzeiro, na casa de apostas Rivalo, e nós temos odds a 6,50 para o Vasco, também na casa de apostas Rivalo. Acho um pouco altas essas cotações a favor do Vasco, porque a equipe vem mostrando muita garra, principalmente nos últimos jogos, e essa garotada nova vem se destacando. Por exemplo, o Paulinho é um menino que vem se destacando demais dentro do elenco do Vasco. Então eu acredito aí que esses odds a 6,50 são um pouco elevados para esse confronto entre Cruzeiro e Vasco, e ainda mais quando a gente fala de Libertadores, a gente não pode colocar tanto favoritismo de um lado ou de outro. Para esse confronto aí, eu não vou ficar na vitória nem de uma equipe, nem de outro, nem Cruzeiro, nem Vasco, mas eu vou ficar com minha aposta nos gols. Acredito que esse seja um jogo movimentado, as duas equipes possuem bons ataques, por isso, acreditando que as duas vão ir para cima em busca dos 3 pontos, o meu palpite vai ficar no mais de 2,5 gols, com odds a 2,10 na casa de apostas Rivalo. E é isso aí, galerinha. Esses são os palpites para a segunda rodada da Copa Libertadores, acontecendo agora no meio dessa semana. Nos vemos nos próximos palpites. Um abração e até mais!